Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal e nós estamos para mais um 365 Abertura de Tarot. Bora lá? Então, hoje eu tenho algumas coisas importantes. A gente continua na pegada pisciana, continua na semana mística, numa semana diferente. E por conta disso mesmo, eu gostaria muito de responder um pouco uma pergunta de uma seguidora aqui do YouTube e que eu achei muito interessante, porque algumas coisas chamadas espiritualidade, misticismo, religião, crença, algumas delas eu até levo para mim, digamos assim, que eu tenho algumas dessas práticas e considero elas importantes para mim, mas na verdade, nem todas. Então, se a gente entender é, vamos ver se eu consigo me colocar. Ela coloca duas questões, na verdade. Ela faz dois argumentos e eu estou fazendo uma resposta aqui ao vivo para @santafreitas 9673. Muito bem, uma das colocações muito generosa e muito querida, né? Obrigada por estar seguindo, que é as questões de mediunidade. Talvez por isso mesmo, hoje, eu tenha recebido um Reels de um colega falando exatamente das pesquisas que hoje estão nas nossas universidades, né? Não só aqui no Brasil, mas agora no Brasil, que eu acho muito significativo, e que falam de uma mudança, ou vamos assim dizer, que existe um padrão genético ou de genes naqueles ditos médiums, diferente do padrão genético dessas mesmas pessoas para com seus irmãos de sangue e tudo mais, ou pessoas que não se dizem como tal. Vamos assim dizer que há uma sensibilidade maior, não é? Atrelado a uma glândula pineal, atrelada a outros padrões que ainda estão em pesquisa. De toda forma, quando eu digo não acredito em nada e sou São Tomé, é o meu lado racional. O lado racional brigou comigo, acho que desde que eu sou criança. Então, é mais ou menos como alguns desenhos ou animações ou conversas também do Chico Xavier com o seu eh, mentor, o Emmanuel, né? Do tipo, o que que eu penso enquanto mente racional nessa encarnação como Fernanda e aquilo que talvez esteja além de mim, seja transcendente. E claro que a gente tem uma limitação muito grande de percepção de algumas coisas. Mas sim, eu fiz um caminho longo, né, de buscadora espiritual. E, e aí tem uma pergunta aqui de algo que ela disse sobre o meu problema do joelho é por causa da minha mediunidade. De verdade, nenhuma questão física é totalmente da mediunidade, né? Ao contrário, mediunidade pode ser exercida sem nenhum padrão doloroso físico ou nenhum tipo de problema físico. E eu diria que quanto mais saudável eu estive, eu até diria que a minha capacidade, né, de intuição, de percepção mediúnica esteve muito melhor. Então, na verdade, as questões que a gente traz no físico, elas podem ser somatizadoras. Então, eu posso somatizar as minhas emoções, que podem estar atreladas a esse momento ou a outros, né, no meu corpinho. Eu vou tentar resolver no corpo aquilo que eu não dou conta de resolver de outro jeito, né? De qualquer forma, ah, aquilo que às vezes a gente acha, às vezes a gente tem que compartilhar com um pouco mais de informação. Não é? Não custa nada eu tentar saber de verdade se um reiki, um passe, uma aplicação mediúnica ou espiritual, fazer parte de um grupo espiritual, pode aliviar as minhas dores no corpo, ou as minhas dores na alma, ou as minhas dores emocionais. Me veio à mente aqui um outro filminho muito legal, que às vezes a gente precisa ir para esses lugares onde estão outros grupos de médiums parecidos conosco, mas que resolveram tomar um caminho de fazer, né, de exercitar, de fazer o seu dia a dia
melhor, ou pelo menos de servir ao próximo, como dizia muito bem ao Chico. E que isso possa, então, arrefecer, ou amenizar, ou diminuir muitas das dores físicas, ou emocionais, ou familiares. Mas isso, às vezes, também só se resolve enquanto você está lá no centro. Por quê? Porque quando estou sozinho, eu sou um grão de areia, é tão difícil levar a minha história sozinho, né? Então, assim, procurar sempre um grupo, uma ajuda, uma compartilhar, um saber, né? Abrir a mente, porque muitos de nós somos muito ensimesmados, somos muito afeitos a acreditarmos do nosso jeito, dois de espadas. E aí a gente precisa abrir a mente para conversas, para diálogos, para oportunidades outras de informação. Então, claro que eu não poderia responder de outra forma, na medida em que não conheço tudo sobre a vida, muito menos sobre a espiritualidade. E aí também, quando a gente está fazendo leituras, como a gente tem feito, fica a dica de fazer as leituras do tarô para também elucidar os nossos relacionamentos. Eu vou estar trazendo algumas aberturas bem para fazer análise da relação, para a gente poder, inclusive, compreender, às vezes, por que que aquele que a gente elegeu como sendo nosso amado segue o seu destino sem olhar para trás e sem olhar para a gente, porque é o destino dele. E a gente só tinha esse encontro na vida para fazer. E aí, muitas vezes, a gente tem que aprender, né, a dizer adeus e dar um passo adiante para uma nova oportunidade, para um novo relacionamento, uma nova vida. Bom, além disso, trouxe também, agora eu tenho que diminuir aqui, aumentar lá, é uma coisa. O estúdio é uma habilidade, a gente vai melhorando. Trouxe também aqui mais um livrinho, Bruxaria e Tarô. Achei o tema legal, né? Dessas coisas jovens, novas, atuais, onde a gente pode falar de bruxaria assim, a céu aberto, pode ser vendido na Amazon. Imagina, eu sou de uma geração que, para estudar tudo isso daqui, na capital de São Paulo, eu, primeiramente, né, o primeiro lugar que eu conheço que fala sobre tarô, astrologia, bruxaria e outras coisas, é uma livraria que aparentemente você olhava para ela e dizia assim, uma livraria sobre psicologia. Porque toda a parte da frente dela, envidraçada, cheia de livros, os maiores temas, o maior grupo de temas visível era sobre psicologia. Tinham outros temas, mas comuns. Aí você entrava nessa livraria e no meio dela, nunca vou esquecer, porque tinha um caminho de vidro com um jardim de inverno fazendo uma centopeia, fazendo um corte na loja que você diria, bom, logo depois ali, então deve ser uma área privada da loja, já que as moças vinham, te atendiam, te deixavam muito livre para você poder olhar as coisas e tal. E aí eu quero dar um beijo, né, se elas estiverem aí no planeta ainda, as duas irmãs gêmeas donas da Zipac, na Lorena de São Paulo, né, que hoje eu não sei onde elas estão, mas sei que elas eram originais aqui de São Carlos. Isso eu vou saber muito tempo depois, eu não sabia antes. E essas duas moças nos atendiam maravilhosamente bem. E aí, se você falava, não, mas eu vim aqui indicada porque eu estou procurando um livro de astrologia, porque é por aí que eu comecei. Ah, não, então me segue. Aí ela ia por trás desse jardim de inverno, tinha sempre um lugar. E a gente entrava para a segundo salão dessa livraria, aonde paz, tinha um monte de títulos, né, sobre astrologia, sobre tarô. Naquela época, eu estou falando de 1988, 1989, nossa senhora, meu Deus do céu, acabou de sair, né, o sarcófago aqui. E desse lugar, a gente tinha muita literatura no espanhol, muita literatura no inglês, da onde eu me safava bem. Você podia, às vezes, ficar lendo, porque naquela época eu era muito jovem, não tinha dinheiro, estava guardando dinheiro, porque eu ia casar. Então, assim, você podia sentar ali e ler. Tinha cadeirinhas, né? Tinha mesinha, e você podia ler uma parte do livro, procurar uma determinada coisa, copiar na mão. E hoje em dia está tudo aberto, não tem mais nada que tem que ser escondido, que tem que ficar na segunda sala, está tudo limpo.
Tem uma coisa legal aqui que ela colocou, que eu sempre aconselho para quem está começando com o tarô, e que acha, né, o começo da sua jornada com o tarô não precisa ser difícil, e não é. Então, assim, aprender o significado de todas as 78 cartas pode parecer uma tarefa hercúlea, difícil, mas não precisa ser assim. Começa com calma e reserva 10 minutos da sua vidinha para uma carta por dia. Então, em 78 dias, você vai ter olhado todas as cartas. Olha que legal. Mais do que isso, assim fica mais fácil de você ir se familiarizando com alguma coisa. Mais do que isso, você reserva nesses 10 minutos, olhar para apenas essa carta e ler sobre essa carta, e não ficar viajando com mais um monte de carta. Mais do que isso, hoje, visitando o site do idealizador do CBD, do Tarot de Marselha, Coven Benov, né? Que é um trabalho primoroso de recuperação de um baralho do Convent, né? Que é a base do vovô. Então, a gente está falando de um baralho vovô, o primeiro. E esse autor, inclusive, está editado no Brasil pela Pensamento, fica a dica, super vale a pena, porque o livro dele também traz uma proposta linda, que é da minha geração e que hoje talvez tenha se tornado tão complexo. A proposta dele é você trabalhar com o tarô de forma livre. Como é isso? Primeiro, sem saber o que significa carta nenhuma, sem ler sobre ela o seu significado. Você significar, olhar, e o que você diria sobre aquela carta? Mais ou menos a brincadeira que eu fazia com os meus piquerruchos primos. O que você me diz dessa carta? Que ela te diz? O que ela te levanta, te lembra? Né? Que história você contaria se eu te desse essa carta? E essa é uma forma de você revelar de dentro de você uma informação, principalmente simbólica, pictórica, e até aquela coisa do, poxa, acho que eu sei. Isso, você sabe um tanto do que esse arcano traz como arquétipo, como ícone, e não precisa tanto ler tanto, fazer tantas leituras, ou não é tão complexo. Você pode ir somando essa percepção com o que você vai lendo aos poucos, com o que você vai aglutinando aos poucos. É desse jeito que eu cheguei aqui. Então, se tem um caminho hoje formal, e criei um caminho formal, um curso para te apresentar o que eu sei, o que é uma grande facilidade, é do bem, é bacana ter isso também mais, como é que eu vou dizer, sistematizado, né? E que te facilita a vida, claro que é legal. Mas também é muito legal mergulhar nos arcanos, principalmente no vovô. E inventa uma história por arcano. Vai lá, dá uma chance para você. Você vai descobrir que você tem muita coisa para falar em cima de um arcano. Né? E depois você vai recheando, recheando. Bom, a gente está numa semana espiritual. E aí hoje eu vou falar das asas. Eu nunca vou esquecer de um dia falar para uma das minhas alunas, cuida bem das suas asas, né? Elas são amplas, largas. E ela olhou para mim e disse assim, como assim? Só anjo tem asas. Eu falei, todos nós somos anjos, talvez caídos, e todos nós temos asas. É, e todos nós temos nas asas as nossas atribuições espirituais. E é um pouco da abertura que eu trago hoje. O que na verdade está nos meus atributos espirituais? Que arcanos delatam, revelam, mostram, dizem quais são as minhas asas espirituais, as minhas asas angélicas espirituais. Inclusive, nesse videozinho do Chico, o mais bacana é a gente fazer o serviço angélico quando o anjo, na verdade, não pode estar aqui, né? É fazer o serviço da espiritualidade quando a espiritualidade não pode aparecer aqui. Então, passar por alguém e perceber que esse alguém precisa mais do que um bom dia comum, talvez precise de uma palavra, uma conversa, uma orelha, um ouvido, um ombro. E por que não? Não é? Isso sempre traz um benefício energético, vibracional, maravilhoso.
Então, vamos olhar para as asas espirituais hoje, aqui no 365 Abertura de Tarô, numa semana mais espiritual, por conta do signo de Peixes. Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar com vocês o que eu tenho aqui. Então, no 365, se você vem participando, vem seguindo, bora lá. Continua aí, dando joinha, compartilhando com os amigos, falando bem, perguntando, pondo o coraçãozinho, fazendo comentário, dá uma força aí para o canal de todas as formas. Mais ainda, você quer se aprofundar nessa relação? Então, bora seguir para o link que tem no alto do meu canal para você ir lá para o grupo 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp e poder participar dos sorteios para abertura das cartas que a gente está fazendo aqui todo dia. Combinado? Estou esperando lá. Então, bora seguir. Seguindo no 365, essa é uma abertura de número 58. Olha como a gente está bonita na fita, da semana 9, já chegamos até aqui. Asas espirituais, 14 cartinhas, até uma abertura de bom tamanho. Todos nós temos asas espirituais, angélicas ou não, mostram nossas forças invisíveis como seres de luz própria. Todos nós temos luz, todos nós também temos sombra. Mas vamos prestar mais atenção na luz do que na sombra? Eu acho mais interessante olhar para aquilo que a gente ilumina do que para aquilo que a gente apaga. Bom, são 7 cartas 2 vezes. Ah, é? É, 7 cartas 2 vezes. Dessa vez não é projetiva versus oracular. Tudo oracular. Mas a gente vai estar abrindo 2 vezes. Primeira leva é a primeira linha, né? Onde a gente abre no centro, a força espiritual principal. 2, à direita, atitude consciente. 3, à esquerda, a inconsciente. 4, o fazer espiritual consciente. 5, o fazer espiritual inconsciente. O 6, o sentir espiritual consciente. E o 7, o sentir espiritual inconsciente. A gente vai estar abrindo com os arcanos maiores, a primeira leva, e a gente depois vai estar abrindo os arcanos menores para ver o que mais isso pode estar significando. Na verdade, nessa abertura de hoje, eu vou estar trabalhando os maiores, então eu vou pegar a turma do Marcelo do meu pequenininho, e depois eu vou pegar o americano. Eu vou pegar todo mundo junto e misturado de um outro baralho, possivelmente do Greer, e vou colocar em cima. Bora lá para a mesa? Anotou aí? Fernanda, você está falando do lado consciente, à direita, que eu pus um positivo aqui. Não significa que é o que é bom, significa que é o polo consciente, aquilo que eu domino, que eu já sei, que é mais fácil para mim dizer, eu sabia. E do lado negativo, ou com o polo negativo, o lado esquerdo, o lado mais sensitivo, o lado mais yin, o outro é yang. Então, vamos colocar aqui uma percepção menos consciente. É aquilo que eu faço, às vezes, sem perceber, sem raciocinar, sem pensar sobre, não é? Então, é para olhar exatamente o tamanho e a forma das minhas asas, das minhas penas, dessa asa espiritual, e também de poder compreender um pouco mais como o tarô pode te ajudar a fazer uma jornada espiritual e de autopercepção para com relação às suas habilidades, à sua mediunidade, mas isso a gente ainda vai ver na abertura mais legal que está para frente, porque aí nós vamos realmente graduar as nossas percepções extrasensoriais, e inclusive a mediunidade. Mas isso fica para frente, para frente. Hoje é isso que a gente tem. Já anotou aí? Bora fazer? Bora ir para a mesa? Maravilha. Então, nós vamos juntos para a mesa, seguindo para a mesa direto, e aí estamos nessa mesa meio bagunçada, meio roxa, não é? Meio verde, meio duas cores, para falar um pouquinho desse lado espiritual, né? Para alguns que acreditam no Mestre Saint-Germain, seja bem-vindo, o raio violeta, a chama violeta, não é? Então, assim, junto com esse verdinho, ó, daquelas águas, né, diferentes, piscianas, que às vezes são mais verdeadinhas, né, às vezes são mais piscina,
às vezes são mais escuras. Eu até vou mudar um pouco dos verdes aqui para a gente poder perceber que tem outras águas, assim, e tal. Então, bora fazer a abertura. Todo mundo anotou no caderno? Está com o caderninho do lado? Espero que sim, né? Porque se eu tiver com o caderninho do lado, a gente consegue fazer juntinhos essa abertura, que ela é bonita, né? E ela é super interessante. Por quê? Porque ela é intimista. Como eu falei, essa semana é uma semana intimista, gente. Pô, olha lá. Então, o que que eu falei que eu ia usar mesmo? Ah, isso aí. Eu vou usar, para não ficar muito grande, eu vou usar o meu pequenininho, que é o Marselha. Combinado? Falta embaralhar. Aí, para fazer o tirateima grandão, famoso, quero ver todo mundo, depois eu venho com o Greer em si. E ainda posso me sugestionar, olhar aquela história, né, de 1 a 10, ainda pode. Mas nós vamos por aqui, por hora. Gostaria de usar o Godo, porque o Godo tem uma imagem maior, mas a mesa é que me limita. Mesa, o meu suporte, algumas coisas ficam mais difíceis quando você está sozinha, gente. Então, é o que temos para hoje. Bora lá, embaralhando, quero saber da minha espiritualidade nesse momento, quero pedir para os meus mentores, guias, apoiadores também manterem a minha intuição e os meus gestos, para que eu possa fazer uma boa observação das minhas asas espirituais neste momento. Que seja assim, a gente faz o meu cortezinho e aí, vamos lá? Olha, vou fazer até aquela coisa vou trabalhar o lado yin do meu corpo. Até a esquerda que vai escolher, a direita vai descansar. Então, a primeira carta, né, ela vai falar daquilo que é a minha força espiritual maior neste momento da minha vida. Lembrando que o tarô é um mostrador, né? Então, na minha vida, esse aqui é uma grande força. Também na minha vida, eu tomo atitudes espirituais conscientes. E algumas são atitudes espirituais inconscientes. Eu tenho o fazer espiritual, o meu exercício espiritual, aquilo que eu faço no meu dia a dia de forma espiritual, conscientemente. Aqui está. E o que eu faço de forma inconsciente está aqui. Tem também o sentir, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, falta só o sentir. Como é que eu sinto a espiritualidade, não é? Como é o meu sentir espiritual? Consciente, está aqui. E como é que é o meu sentir espiritual de forma inconsciente? Está aqui, né? Eu posso estar baixando as minhas asinhas, e não tem ninguém maior que ninguém. Praticamente, a única carta mais, né, é essa do céu. Fechei os arcanos maiores e vamos olhar para isso primeiro, né? Porque é um olhar. Então, a minha força espiritual é a roda da fortuna, a riqueza, a fortuna, o girar da vida, as três moiras, o passado, o presente e o futuro, o trabalhar com oráculo, o trabalhar com o oráculo é chamado, por exemplo, nas afro-religiões de Ifá, de trabalhar com essa percepção do campo, com essa percepção do tempo. Isso é muito a roda. A roda é essa percepção do ontem, hoje e amanhã, e do quanto a vida gira, e de tudo que está em torno e correlacionado. Essa é minha grande força espiritual neste momento da minha vida. Muito bem. A atitude consciente que eu tomo com as minhas habilidades espirituais, né? Não tomo. Que delícia! Né? Na verdade, é uma não atitude. Então, são atitudes de mudança, são atitudes de transformação, são atitudes de confronto, são atitudes de perguntas, são atitudes de várias desconstruções e construções, e eu acho que a torre e a Rapunzel me representam nesse momento, né? Onde eu realmente vivo bastante dessa metáfora no sentido da minha atitude consciente e espiritual. A minha atitude inconsciente e espiritual é que eu continuo correndo na biga romana para vencer. Então, é a coragem, é o movimento, é o ir e vir, é desbravar coisas,
é seguir, né? Ter sempre o movimento do vamos seguir em frente. Essa é uma atitude inconsciente, mas quase instintiva da minha parte, de levar. E aí eu tenho um adendo para colocar para vocês, né? Porque na atitude inconsciente, eu falo que assim, eu tenho muito sonho, que eu viajo para muitos lugares, que eu participo de muita palestra, que eu vou para muito canto. É um movimento, gente, que é uma coisa quase cansativa. Aí, quando eu acordo quase que cansada, né? Porque eu falo assim, gente, vocês não me deixaram dormir, agora eu vou dormir só um pouquinho mais. E aí a gente tem o fazer consciente. O meu fazer consciente é o fazer da transmutação e transformação do arcano da morte. Então, se há uma coisa que eu faço todos os dias, é levar o meu dia, deitar para dormir, entregar a minha alma e depois amanhã a gente vê o que acontece. Um dos grandes atributos do arcano da morte é que a gente leve o nosso dia a dia. Então, o meu fazer consciente e espiritual, eu faço no meu dia a dia. É parte do meu arroz e feijão. É ler um texto, é mandar uma boa mensagem, é responder para alguém, é não deixar ninguém de lado, é tentar, de alguma forma, levar principalmente o que eu mais tenho, que é informação e letrinha, para quem precisar. O meu fazer inconsciente, bonitinho isso. Inconscientemente, eu acho que eu levo luz para os lugares. Olha lá que bonitinho isso, né? Então, no meu fazer inconsciente, de forma inconsciente, eu estou sempre fazendo parcerias, tentando buscar e levar a verdade, nada mais que a verdade, amém. Eu tento levar luz, eu tento falar de luz, eu exercito o meu reiki, eu toco os grupos, enfim, eu continuo acreditando e tendo um olhar, né, de luz para com as coisas, mesmo no meu inconsciente, e que de forma inconsciente eu ainda continuo, né, digamos, brilhando uma lampadinha quando estou dormindo, quando eu não estou percebendo, a minha lâmpada continua acesa. O meu sentir consciente é mediador, é empático, é de fazer com que as coisas sejam bem temperadas, que seja bom para você, bom para mim, bom para todos. É a temperança em ação. Adoro temperar as coisas num tom médio, nada muito forte, também nada sem sabor, né? Então, é saber temperar a vida também, temperar a vida espiritual. Né? Agora é minha hora de rezar um pouquinho, agora é minha hora de benzer um pouquinho, agora é minha hora de ler um pouquinho, agora é uma hora de eu errar um pouquinho. E aí, de forma inconsciente, né, o meu sentir inconsciente é de entrega e de desprendimento. Eu realmente me entrego ao fluxo que a vida me coloca no sentido espiritual e de que o sacro ofício espiritual me tome como achar que é melhor para mim. Então, tem uma entrega já de muitos anos, né, que seja feita a vossa vontade e não a minha. E, com isso, eu toco boa parte das minhas questões, não é? E isso tem super a ver com o dependurado aqui no sentir inconsciente da minha espiritualidade. Desejo que vocês também façam aberturas bem bonitas aí e que tenham confiança de fazer, quebrando com isso alguns mitos. São mitos. Dizer que o arcano da morte está falando da morte, que a torre está falando da destruição, né? Que o dependurado está falando também de dor, né? O sacrifício no negativo. Gente, não precisa ser assim, de verdade. Vivenciado todos os dias, não é para ser assim. Vamos pegar aqui o Greer, 78 mais, e eu quero olhar mais um pouco. Então, para a primeira posição, vou até de novo fazer como eu estava fazendo, que é para não fazer diferente. Usar a minha esquerda, hoje, totalmente aquilo que se chama o lado espiritual. Para falar, então, aqui da minha roda da fortuna, da minha força espiritual principal, para falar da minha atitude consciente, acho que eu vou ter que afastar um pouquinho, para essa carta é um pouco maior, não é? Minha atitude consciente, minha atitude inconsciente. Meu fazer consciente, aqui. E meu fazer inconsciente, aqui. Aí a gente tem
o sentir consciente, né, a sensibilidade espiritual consciente e a sensibilidade espiritual inconsciente. Bora olhar para isso? Maravilha. Sabe, uma das coisas que foi tornando para mim o tarô uma coisa leve foi não ter o peso do maktub, do tá escrito, e assim vai ser e você não tem saída, nem nenhuma escolha, né? Sua vida será assim. Puxa vida, ah, eu acho que é melhor vocês repensarem que a vida tem nuances e de que nos 50% que você escolhe, você pode bater um bolão. Bora lá. É, aqui a gente tem a minha força espiritual da roda da fortuna. E olha que bonito, vem o 4 de paus. Paus é o arcano, é o naipe que fala da espiritualidade do fogo, da energia do fogo. O 4 de paus é a energia da celebração espiritual, do fazer espiritual, do estar disponível para a espiritualidade. São as festividades espirituais, os momentos onde tudo tem um significado, e todos os significados, que nem as minhas roseiras abrindo rosas, fazem sentido para mim. Então, a minha espiritualidade se exerce, não é, nessas festividades, nesses pequenos gestos, nas pequenas movimentações de fazer o bem, né? Isso também está importando aqui. Atitude consciente da minha torre de brigar, de muitas vezes desconstruir, de ver muitas vezes a minha atitude consciente de eu acredito que pode ser diferente, de muitas vezes ser abriguenta ou a que levanta a mão e faz aquela pergunta que ninguém quer fazer nas questões espirituais. Fico muito contente com os 6 de taças aqui, porque isso é feito de forma amorosa, de forma a querer fazer com que aquele que está comigo num grupo, numa oração, né, num caminho, se sinta bem de fazer a pergunta, se sinta bem de compartilhar comigo, e mais do que isso, possa se sentir acolhido, possa se sentir atendido, né? Então, esse é um lugar onde talvez eu faça diferente de outros movimentos, vamos colocar dessa forma. Na atitude inconsciente, onde eu sou uma guerreira nata e sempre vou em frente e vamos para o enfrentamento. Ah, e aqui ficou as águas, né? Taças com as águas. Aqui também, no mesmo lugar, está o meu querido cavaleiro, o Knight of Cups. O cavaleiro de taças é aquele que traz as soluções de forma generosa, amorosa, pacienciosa, carinhosa, não é? Esse lugar, as minhas atitudes espirituais, em geral, são muito pelo naipe de taças, não é pelo acolhimento, por saber dar um bom lugar ao outro, por recepcionar da forma mais amorosa possível. Muito bem, o fazer consciente, que está aqui com o arcano da morte, não é? E que me conta que muitas vezes eu sou aquela que vai estar falando de um dia depois do outro, não é? Vai estar enfrentando essa espiritualidade dessa forma, mas o meu fazer consciente é festivo, é divertido, é bem-humorado, né? Hoje, inclusive, estava lendo um outro recadinho aqui no YouTube, é carismático. Pois é, eu acho que é isso tudo misturadinho no 3 de taças que faz muita diferença. E no meu fazer inconsciente, né? Aí sim, olha lá que beleza, temos a torre, né? A torre em cima do sol. Então, de forma inconsciente, eu faço aquilo que a luz me permite, aquilo que as minhas parcerias me permitem, mas só faço o que me cabe. Então, de forma inconsciente, eu não faço aquilo que não me cabe, que não deva ir para um bom lugar. Eu aprendi isso muito com um cara que eu respeito para chuchu, e porque o conheço há muito tempo, claro que ele não me conhece, eu era uma menina quando assistia as palestras dele, ainda em São Paulo, hoje ele está no mundo, que é o Wagner Borges, falando sobre, por exemplo, outra das habilidades das percepções sensoriais atreladas à mediunidade é a viagem fora do corpo, a projeção astral.
Eu sou aquela pessoa que, primeiro, não tem medo de projetar, não tem medo, mas por quê? Porque eu aprendi que quando eu deito, eu coloco a minha alminha a serviço dos guias que eu conheço, dos grupos que eu conheço. Se precisar ir, beleza. Se não precisar ir, também não vou. Então, tem aqui um fazer inconsciente, muitas vezes impactante, né? Mas nunca me sinto nem com medo, nem ameaçada, nem coisa nenhuma. Sempre me sinto muito bem acompanhada. Muito bem, sentir consciente com a minha temperança e a estrela. Olha que lindeza, né? Porque aí a gente sente duplamente duas belíssimas energias, não é? Que tem então me acompanhado de forma consciente, de saber temperar a minha espiritualidade, levo o tempero, levo a cozinha, sou boa ainda em cozinhar e fazer algumas coisas, alguns quitutes, do mesmo jeito que levo a estrela, a astrologia, levo conhecimentos mais filosóficos, tenho sempre fé e esperança de que algo pode ser resolvido de alguma forma, de outra forma, né? Então, sempre iluminando de alguma forma uma asa angélica para cá, as luzes do céu central para cá. Ficou bem bonita essa asa final do consciente. E olha que bonitinho, né? No sentir inconsciente, o dois de taças é aquele que fala do amor, das relações aqui na Terra, né? Então, de forma inconsciente, eu estou atrelada às relações amorosas e afetivas que eu mesmo fiz ao longo da minha vida, né? Isso é um sentir inconsciente. Eu tenho uma sensibilidade maior, né, para com aqueles que eu tenho relações, mesmo que isso demande um sacrifício. Ah, por quê? Ué, talvez fosse muito mais fácil se eu não fosse mãe, ou se eu não fosse parceira, ou se eu não fosse, né, a amante, se eu não fosse a namorada, se eu não fosse a filha, se eu não fosse as sobrinhas, né? Essas relações fazem com que muitas vezes eu sacrifique de forma inconsciente o meu sentido espiritual, passe por cima disso, né? E deixe que isso seja mais importante, que o outro ou a minha relação com o outro tem uma grande importância. E acho que é isso, gente boa. Olha como é bacana a gente poder usar duas vezes o mesmo baralho, porque a gente acaba tendo uns homônimos, às vezes não, e acaba tendo essa, né? Veja, é paus com taças. Então, principalmente no caminho do bom, dos naipes, dos menores, né? Do G.O. Mebis, do russo, do mentor russo, ele fala muito do caminho de taças, porque o caminho de paus transcende a nossa percepção aqui na Terra. Ou talvez seja, né? Muito difícil lidar com o fogo. Perto do fogo, meu amor. Né? Então a gente fica com a Rita Lee. E aqui a gente pode olhar, nossa, olha quantas águas eu trago dentro desse olhar e um pontinho de fogo no cerne principal. Isso dá para conversar com a outra pessoa, mas dá para conversar comigo, dá para eu fotografar, dá para eu pensar, dá para escrever no meu diário, né? E fazer uma conversa bacana para comigo. E aí, nos próximos anos da vida, o que vai acontecer? Voilá, eu vou saber que eu tive essa jogada, vou me lembrar que, olha que legal, né? Quando eu fiz essa jogada, tirei tal e tal, mas amanhã tem uma próxima jogada. E a próxima jogada de amanhã é a que eu já meio cantei a bola, muito bacana, muito importante, que é a da percepção extrasensorial, as minhas P's, né? Vamos lá olhar para isso amanhã, dar uma graduada, dar uma estudada, dar uma encontrada com essas questões aqui no 365, Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal. Então, aquele famoso beijo, um queijo, um abraço de luz e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Valeu!